nossa igreja, pastor Samuel, é essa que você está vendo, viu? Nós buscamos sempre se alegrar do Senhor, fortalecermos aos outros no Senhor. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão acompanhando conosco, e hoje nós estaremos falando sobre aliança de sangue, ou aliança sexual. Visto que é algo que no tempo de hoje o sexo é banalizado, não é verdade? Todos nós entendemos bem, é um atributo nosso, nós temos, na verdade, essa conotação na nossa vida. Todos nós aprendemos, vivemos. E é importante nós falarmos sobre sexo. Estamos falando sobre aliança. Estamos falando de temas importantes. E todos nós sabemos também que aquilo que Deus fala se torna para nós um conselho. Foi falado muito de conselho. O Senhor nos dá conselho. O Senhor dá conselho para aquele que quer ouvir conselho. O Senhor não dá conselho para aquele que não quer conselho. Não é verdade? A Bíblia diz no livro de Deuteronômio: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, não feche o teu coração, ouça. Talvez você não use agora uma palavra, talvez não sirva para você hoje, mas vai te servir lá na frente. Todos nós sabemos que temer ao Senhor é o princípio de todas as coisas. Temer. E nós sabemos que sofremos danos quando pecamos, damos lugar, foi falado aqui, damos lugar ao inimigo. Muitas vezes acontecem essas coisas, o inimigo vem e aproveita, nós entramos debaixo do chicote do diabo, Muitas pessoas nem sabem, mas estão sofrendo, e muito devido ao pecado. Mas é interessante que eu gostaria de falar de algumas coisas até chegar no ponto que nós gostaríamos que você entendesse. Se nós voltarmos um pouquinho, eu estava falando com o pastor Samuel esses dias, que a igreja ela trabalha em cima de doutrinas, que significa ensinamentos. A igreja trabalha em cima de ensinamento. E o ensinamento, ele é tirado de algum lugar. Alguém aprendeu. Eu costumo dizer que nós trabalhamos em cima de princípios. Não são muitos os princípios que nós vemos, mas o que nós vemos gerou uma Bíblia aí de 1000 e tantas folhas. São ensinamentos, revelação, entendimento, explicação, tantas coisas que foram geradas em cima de princípios. E os princípios estão aonde? No primeiro livro de Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, e no segundo é o que Deus me tem ensinado. Então tudo que você vê na Bíblia você vai achar em 2 páginas, pastor. Primeira e a segunda, porque no terceiro você já vê a queda do homem. A queda do homem, quando ele sai dos princípios de Deus, quando ele deixa os princípios de Deus. Então não é muita coisa. Se você quer viver uma vida íntegra na presença de Deus, é você estudar e pedir entendimento de Deus para que o Senhor te oriente acerca dos princípios. Porque às vezes você lê uma passagem da Bíblia e você fica confuso. Você vê um livro da Bíblia, você fica confuso. Existe muito enchimento, muito ensinamento dentro de alguns textos. Por exemplo,
esse que nós acabamos de ver. Por que diz? Quem diz? Deus diz. Deus diz aonde? No livro de Gênesis, no livro do princípio, do início de todas as coisas. Ambos serão uma só carne. Eu costumo dizer que o casamento, por mais que ele é baseado ou embasado pela lei do mundo, da terra, ele é importante, mas o casamento ele não se dá no papel, e sim no sexo. O sexo, você vê que não tinha cartório lá no Jardim do Éden. Não tinha documento, não tinha juiz de paz, mas mesmo assim houve um casamento. O Senhor uniu dois em um. Você vê que a palavra do Senhor ela fala: ambos serão uma só carne. Fazer sexo é casar, é unir. Fazer sexo é casar, é unir. Portanto, deixa o homem, seu pai e sua mãe. Eu pergunto, né? Isso aqui está lá no Gênesis. Adão tinha pai? Qual era o pai de Adão? Quem era o pai de Eva? A Bíblia diz: portanto, deixará o homem seu pai. Tinha pai. Sua mãe. Pegar-se a sua mulher, serão ambos. Então, o Senhor já lançou essa palavra para os nossos dias. Amém. Então, todos os princípios que todas as doutrinas, todas as doutrinas das igrejas, ela é baseada em princípios. E princípios não tem como você fugir. De repente você fala assim: o pastor se enganou. O líder falou, mas ele não foi, bem sucedido, ele não foi feliz do que ele falou. Mas não tem como fugir quando Deus ele fala. Aí você vai notar, e eu quero ler com vocês, presta atenção, porque você vai achar meio estranho e esquisito. A palavra de Deus cita no livro de Gênesis, capítulo 1, a respeito de que o Senhor ele fez ervas, árvores frutíferas, segundo que dê semente, diz a palavra de Deus, que dê semente, Eu quero que coloque no versículos, capítulo 1, versículo 5 ou 6, acredito eu, É importante nós falarmos, Vê a questão, vai quando Deus plantou árvores frutíferas, ervas que dêem semente. Então, essa frase, ervas que dê semente, tá? O homem, ele traz consigo o quê? A semente. Você conhece mais como sêmen, cientificamente? Sêmen, que é semente. Então, tudo que Deus criou, E a terra produziu erva, a erva dando semente conforme sua espécie. Presta atenção nessa palavra: conforme sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Presta atenção que Deus faz uma distinção: que dê semente segundo a sua espécie. Então nós somos seres que carregamos aí em nós, porque o Senhor diz assim: crescei e multiplicai, enchei a terra. O Senhor nos deu a bênção, e hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, que nós carregamos em nós. Outro assunto que é importante nós citarmos antes de nós chegarmos nesse assunto é a respeito que Deus plantou um jardim na terra.
A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Éden, né? E o jardim plantado no Éden, quer dizer, um lugar. Agora ali o Senhor traz Adão e ele diz assim para Adão: para cuidar e lavrar a terra. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado, versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar a terra, água agradável, né? Boa para a comida, árvore do conhecimento. Pega essa parte aonde o Senhor disse que Deus colocou Adão ali para cuidar e lavrar a terra. Muitas pessoas, nós sabemos que a terra era diferente como a terra de hoje. Lavrar e cuidar. Algumas versões está diferente. Veja, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Eu pergunto: Adão está sendo colocado ali para guardar o quê? Porque já Deus, ele faz um jardim dentro do Éden, um lugar como nunca houve, um lugar onde a paz, o amor e etc. estava tudo ali dentro. Então eu pergunto: por que é que Deus colocou ali Adão para guardar? Você já fez esse questionamento? Lavrar? Vê a outra versão, vê como é que ela fala a outra versão. Tem muitas pessoas que não vão entender. Você sabe que hoje as pessoas misturam a semente, né? Cientificamente, cultivar, olha. Essa versão diz assim, essa versão é melhor ainda, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Se era um jardim, se era um lugar de paz, se era um lugar de amor, ele vai cuidar do quê? Que tipo de problema Adão teria dentro do jardim? Essa palavra cultivá-lo é a mesma palavra da raiz cultuar. Pastor Silvio. Cultuar. Cultuar a Deus, né? Cultivar. Você fazer a escultura. É interessante que algumas sementes não podem ser misturadas. É importante, hoje você vê cientificamente maçã sem semente, uva sem semente. Você vê frutas que estão geneticamente misturadas. O homem hoje ele não cuida. O homem não faz o seu papel hoje, nem de um jeito, nem do outro. Quando eu quero chegar num ponto, irmãos, que é onde nós sofremos muitos danos. E quando nós falamos de sexo, ninguém aqui pode dizer que sexo é ruim. Que é ruim, é péssimo. Se fosse péssimo, se fosse ruim, ninguém fazia. É da nossa natureza. Nós temos isso em nós, é prazeroso. Deus deu como graça o prazer do sexo, mas também colocou regras. Nota que hoje o homem não faz o seu papel de cultivar e tomar conta dele, ou seja, não misturar as sementes. O corpo é algo interessante. Eu estou falando de sexo e isso é importante nós falarmos, porque é perigoso. Observa aqui no capítulo
19, no livro de Mateus, a gente vê um assunto interessante, e o Senhor fala assim, olha, capítulo 19 do livro de Atos, é isso? Eu falei? Mateus 19. Ele diz, quando é perguntado, né, por que Moisés deu então o divórcio. Aí o Senhor diz, por causa da dureza do coração. Nós vivemos uma época onde o ser humano, ele é duro de coração. Se você for notar, quando nós endurecemos a nossa cerviz, nós se tornamos rebeldes contra Deus. A pergunta é, o sexo é de Deus ou não é? A pergunta é bom, pode ser feito ou não pode? Veja, poderia dar expor no certificado de uma, pega na outra versão, que é melhor a outra versão nesse caso, tá? Disseram eles então, por que mandou Moisés dar de carga de divórcio repudiar ela? Veja a resposta de Jesus. Jesus diz assim, disse-lhe a Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar. Observa aqui embaixo, diz assim, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, no princípio não era assim. Então, quando você olha o livro de Gênesis, você vê muitos princípios. Tem muitas pessoas que defendem, né? Tem muitas pessoas que falam assim, Abraão teve várias mulheres, né? Você vê que o mundo está em guerra, em batalha, justamente por causa de muitos erros do ser humano. Quando você olha, Deus criou um homem, olha o princípio. Quando eu falo de princípio, está falando, Deus criou uma coisa que Ele aprovou. Nós criamos coisas que Deus não aprova. Nós criamos situações que Deus não aprova. Mas o que Deus aprova? Se Deus aprova, é porque nós devemos seguir as orientações de Deus. Mas nós não fazemos isso. Quero falar para os irmãos que eu não estou pregando isso porque eu sou perfeito. Não. Eu sou tão pecador quanto você. Mas como eu disse no início, nós estamos trazendo luz, conscientizando. Nota que a palavra de Deus, ela diz assim, olha, no princípio, Deus criou Adão. De Adão ele tirou Eva. Separou para depois unir. E ambos, diz a palavra de Deus, serão uma só carne. Quando Paulo fala no primeiro texto, eu quero que volte lá no primeiro texto. Quando Paulo fala, você não pode unir, porque todas as vezes que o homem faz sexo, o casal, a pessoa faz sexo, eles estão unindo. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Eu sempre faço isso porque é importante. Porque muitas pessoas acham que o sexo é muito fácil. E realmente hoje nós estamos vivendo uma época que tudo é fácil. É fácil para os outros. É fácil para o mundo. Para a igreja não. Nós temos um objetivo. Nós estamos criando amizade com Deus, não inimizade. Se nós fizermos atos, atitudes que desagradam a Deus, nós se tornamos inimigos de Deus e não amigos de Deus. Observa que a palavra de Deus fala que Abraão, ele se tornou amigo de Deus, amigo, próximo de Deus falar, de Deus conversar. E nós somos gerados, nós somos eleitos do Senhor, somos filhos de Abraão, né? E nós precisamos entender isso, que nós estamos fazendo amizades com Deus. A sua atitude, você faz uma atitude boa para um vizinho, você ganha um vizinho. Você dá uma carona para um
vai olhar você com bons olhos, vai fazer amizade. Em vez de jogar o lixo lá na casa do vizinho, você manda um bolo, você faz amizade com o vizinho. E nós sabemos que Jesus fez isso, reconciliou o homem, o inimigo, o homem era inimigo de Deus, e Jesus reconciliou o homem com Deus, e ele se tornou um amigo. Mas nós vamos continuar inimigos de Deus, fazendo aquilo que Deus desagrada. Então veja o texto: unir aquele que se une a uma meretriz. Quem é a meretriz? A meretriz é uma prostituta. Olha lá no texto, tá? Ó, aquele que se ajunta com uma meretriz. Está falando de sexo, né? É simples assim? Não é tão simples assim. Seria simples para uma pessoa que não tem entendimento. É fácil você ir, desculpa, na boca do lixo e pagar uma prostituta e ter relação. Você ficou feliz por alguns segundos, alguns minutos, mas você fez o céu entristecer. Você só fez o sexo? Você só transou com uma prostituta? Não. Você se tornou um com a prostituta. Você se tornou prostituta. Suponhamos que a prostituta, eu acredito, eu entendo que a prostituta faz sexo com um monte de gente. E você foi lá, teve uma relação sexual com uma prostituta, ou seja, com uma mulher, qualquer outra mulher. Você uniu. A Bíblia diz que ambos, porque diz, ambos serão dois, uma só carne. Suponhamos que você fala assim, se arrependeu, eu não quero mais fazer isso, eu estou triste, o céu ficou triste comigo, Deus se tornou meu inimigo, então vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer mais. Mas eu pergunto, a prostituta vai pensar assim? Não. A prostituta vai continuar prostituindo. E você vai ser participante de toda a prostituição da prostituta. Porque a gente fala assim, não, fez o sexo e acabou. O diabo quer que você entenda assim. Porque você vai continuar fazendo sexo com essa, com aquele outro, tal. Você vai unindo. E você vai arrastando uma carne morta, que não é sua. Você se tornou. Quando eu falo de aliança de sangue, e quando a Bíblia fala assim, olha, vou voltar aqui ao texto, diz o seguinte: Deus fez o homem, Deus fez Adão, e Deus fez a mulher. Se Deus quisesse que o homem tivesse 10 mulheres, 20 mulheres, Deus fazia 20 mulheres e Adão. Aí o princípio seria: o homem pode ter várias mulheres. Deus não vai se importar. Não é pecado, é só um prazer, é só um momento. Quando nós falamos de adultério, e eu costumo sempre falar para você sobre isso, adultério significa mudar o original. Vamos lá, Deus, o pastor Samuel disse aqui, Deus tem propósito com cada um de nós. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Deus tem propósito. Amém? Mas para que eu possa viver o propósito de Deus, eu tenho que me guardar diante de Deus. Eu vou viver o melhor de Deus, seguindo os conselhos de Deus, a orientação de Deus.
Então, vamos lá, eu vou casar. Então, Deus vai preparar todas as coisas. Você vai entender que é de Deus quando for, de que forma. Porque hoje em dia é assim: se eu não fizer sexo, eu não caso. Se eu não transar, o namorado vai embora. O namorado me larga. Então eu tenho que transar para me garantir o namorado. Mentira! O problema é no momento do sexo. Quando eu falo de aliança, de sangue, isso é profundo, irmãos, porque quando você tem relação sexual, e isso eu já preguei aqui também, vários vasos, micros vasos, eles estouram. Isso é científico. Quando gera uma criança, quando o óvulo ele é fecundado pelos espermatozoides, quando há relação de um homem e uma mulher, então há um pacto de sangue, uma união de sangue. Tanto é que o filho, se a pessoa ficar grávida, o filho vai nascer com parte do pai e parte da mãe. Você não sabe qual é a parte do pai, você só sabe que ele nasceu. E se ele nasceu, nasceu por causa da ação de um homem e de uma mulher. Mas você não sabe dividir a parte do pai da criança e nem a parte da mãe da criança. Vamos olhar ali, né, o Noah, né? Vamos olhar ali o Noah. A parte do Moisés. Vamos arrancar a parte do Moisés. Não tem como, porque está intrínseco. Isso você nota que aconteceu. Você viu. Você tem essa experiência. Mas a palavra de Deus diz que já uniu. Ambos serão uma só carne. Você vê que hoje em dia, né, eu conheço pessoas, e não muito longe de mim, que sofrem. Casaram, tiveram um relacionamento fora do casamento, tiveram filho, e etc. E até hoje sofrem. A vida está emperrada. A vida está amarrada. Eu quero dar aqui um conforto para o teu coração. Há como quebrar tudo isso? Nós estamos falando sobre aliança. Tem como você desfazer diante de Deus isso? Porque às vezes a vida não vai para frente. E se for para frente, a mulher vai para o juízo vai pegar pensão, o homem vai. Porque todo ser humano trabalha, né, no propósito de ser abençoado. Quando ele trabalha e a bênção que ele devia ter para ele não é para ele, ele desanima. Todo homem é assim, né? Quando você faz, e você não vê fruto do que você faz, você desanima. Isso é fato. Quer ver um homem desanimado? Né? Trabalha, vai estar ganhando muito bem, está ganhando 30 mil reais. E chega no fim do mês, você não vê 1 centavo. Fala, bom, puxa vida, mas eu recebi 30 mil, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? Vai embora, pagou isso, pagou aquilo, pagou não sei o que, né? Você ficou sem nada. Você fica desanimado. Tem muita gente que desanima, tem muitas pessoas que dão cabo da vida por causa disso. Mas são erros, nossos erros. Um dia o profeta disse, né? Do que se queixa o homem, diz a palavra de Deus, senão dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Nós não podemos reclamar para Deus. Cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus
pessoas doentes, crianças doentes. Porque nós não fazemos o nosso papel. É meio polêmico que eu estou falando, viu? Lá na frente, lá atrás, o Senhor disse para Adão: Adão, você vai cultivar a terra, você vai guardar a terra. O Senhor está falando: separa as sementes, não deixa as sementes juntas. Você vai guardar a semente. Irmão, não precisava muito. E nós erramos. Desde lá nós viemos convivendo com erros. E muitas pessoas não vão entender. Se eu falar assim: olha, ele foi no jardim para lavrar, para cultivar e guardar, não vai entender. Vai guardar do quê? Cultivar do quê? Já está tudo plantado, está tudo arrumado. Ou seja, não deixa misturar as sementes. Presta atenção, irmãos. Quando você faz sexo, o próprio corpo vai identificar naturalmente. Eu estou falando assim de uma pessoa que faz sexo com todo mundo, tá? Porque tem gente que faz sexo com todo mundo, né? Desculpa o que eu vou dizer. E o corpo da mulher, presta atenção no que eu vou dizer. O esperma foi, saiu. Estou falando aqui sério para você. No outro dia está limpo. Porque eu já vi muita gente falar assim: lavou, está limpo. Já vi muita gente falar isso. Lavou, acabou. Não é verdade. Vai ficar no corpo. E não é um dia, 2 dias, não. É muito tempo. E aí o que acontece? O corpo não consegue naturalmente identificar. Não houve separação. Aí você vê pessoas, você vê crianças doentes, seres humanos vivendo doenças. Você vê que nós somos herdeiros, né? Herdeiro de diabetes, herdeiro da pressão alta, herdeiro não sei o quê. Nós somos herdeiros de um monte de besteiragem por conta dos nossos erros. Nós erramos no passado e continuamos errando. Por quê? Né? A gente não sabe se controlar, a gente não sabe se cuidar. Você pode não cuidar dos outros, né? Mas de você pode. É verdade. Você pode não colocar freio nos outros, mas em você pode. Você pode impedir essas coisas. Falar de aliança de sangue, uniu, está unido, está junto. Está o José com a Maria, Maria com o Antônio, o Antônio com o Sebastião, Sebastião e virou uma rede. Uma rede. Você ensina isso para o seu filho? Nós não ensinamos. Mas ele vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo de ter filho defeituoso. Ele vai ficar com medo. Não é para ficar com medo, é para ter consciência. Meu filho, chega aqui. Né? Tem muitos pais que falam: não, é feio esse negócio, é ruim. Não vou obrigar meu filho a casar. Não, conscientizar, explicar, ensinar. Então tem muitas pessoas que fazem pactos de sangue sem saber, por causa do sexo. O sexo é ruim? Não. O sexo é bom, é prazeroso? É prazeroso. Mas às vezes você, por causa do prazer, você perde a tua vida. Você desgraça a tua vida. Eu vi uma mãe, né, que a filha começou a namorar. Então ela dizia o seguinte: se eu impedir a minha filha
de fazer sexo, ela vai fazer escondido. Isso é relato, eu li. Ela vai fazer escondido. Então o que ela fez? Ela fez um quartinho em casa para a filha fazer sexo com o namorado. Bem, aos olhos de quem não conhece, maravilhoso. Oh, legal, bacana. Ah, vai casar? Não importa, ela tem que ter experiências. Esses dias eu peguei uma passageira. Essa passageira tinha uma filha adotiva, a filha da adotiva devia ter 15, 16 anos, ela vinha conversando, né, com a filha sobre sexo, uma coisa que você vai ter que fazer, uma coisa que você vai ter que viver, são experiências que todos nós vivemos e tal. Mas ninguém entra na questão de arruinar a sua vida. Faz o seu lado bom, o lado bonito, o lado gostoso, né? O lado bom. Então muitas pessoas fazem pactos que depois vão se arrastar para o resto da vida. Hoje é fácil, né? Esses dias eu estava vendo um passageiro comentar, e ele estava dizendo o seguinte: o Neymar, né? Ele tem mais um filho. Você sabe que o Neymar teve mais um filho aí, e ele teve um filho com uma modelo, né? E ele fez um contrato milionário com a modelo, ou seja, ele não vai ser o marido da modelo, ele vai ser o pai da criança. A criança vai ser cuidada com o dinheiro do Neymar, e a mulher, por determinado tempo, vai ficar, né, pelo contrato, presa. Ou seja, o ser humano, ele dá alternativas, cria alternativa. Agora mesmo, essa semana, eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: ele mora com 2 mulheres, o cara mora com 2 mulheres, e ele tem contrato com as 2 mulheres, e teve filho com uma mulher, mas foi registrado no nome dos 3. O homem cria, abre caminhos. A palavra de Deus fala que ao homem, né, tudo é perfeito, mas no final, glória a Deus, aleluia, é só destruição. aleluia, glória. Então todos nós arrumamos uma alternativa, né? Não tem problema. Quando a gente não conhece, a gente cria alternativas. A Bíblia diz que todo caminho para o homem parece perfeito, mas o fim é doloroso, triste. Não é verdade? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E nós vamos viver coisa pior. Hoje eu falar sobre aliança de sangue, ou pacto de sangue, ou aliança sexual, na verdade, Deus não mudou, amém? Amém. O homem pode ter mudado, a tecnologia aumentou, mas a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ou seja, o homem está caminhando para uma destruição. Ele mesmo está trabalhando de forma a se destruir. Então, quando eu falo de aliança, eu falei sobre aliança com Deus, eu falei como aliança das trevas, eu falei de aliança, hoje eu estou falando de aliança de sangue ou aliança sexual, né? Porque são o quê? São caminhos que o homem adota. Eu preciso saber disso. O meu pastor não pregou isso para mim. Isso eu aprendi com Deus. O tempo que eu meditava na palavra e buscava na presença de Deus, Deus ia tirando o véu.
O lado bom do sexo é que é prazeroso, é gostoso, ele é terapêutico, ele traz descanso e realmente o sexo é medicinal. Mas, irmão, eu vou arrumar uma parte e vou acabar com a outra, é isso? Por isso que a palavra de Deus fala, né? Por causa da prostituição, capítulo 7, primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: por causa da prostituição, todo homem tem a sua mulher, e toda mulher tem o seu homem. Que significa o seguinte, irmão: mantenha a semente guardada. Mantenha puro, não mistura. Você já viu falar de incesto? Você já viu falar de um monte de coisa que é pecado, é coisa feia, né? Hoje estão promulgando leis aí que você pode fazer sexo com a mãe, né? A filha pode fazer sexo com o pai. Estão promulgando uma lei, estão aí trabalhando uma lei para que o irmão casa com o irmão, né? E assim mais, né? E o Senhor sempre dizia, né? Que você vê aí que quem cuidava disso eram os patriarcas. Ah, pastor, você é louco, você é doido falar uma coisa dessa. Para mim não importa, eu vou falar. Você quer a sua vida em paz? Você quer ser a vida tranquila? Guarda os mandamentos de Deus. Guarda os princípios de Deus. Amém? Ah, você gosta de sexo? Legal. Faça sexo como você quiser. De noite, de dia, como você quiser. Mas case. E casamento é o que? É pacto, é compromisso. Ou seja, tenha compromisso com a sua esposa. Você está salvando a sua esposa, está guardando a sua esposa. Que a palavra de Deus diz quando o homem separa da mulher, Coríntios também, Paulo também fala, ele está expondo ela ao adultério. Olha que coisa interessante. Quando o homem separa da mulher, ele está expondo ao adultério, ou seja, está permitindo que ela tenha outro homem, e aí o processo, o negócio começa a funcionar e começa a estragar tudo. Ah, mas hoje, pastor, você falar isso aí, você é quadrado. Eu preciso falar, eu preciso pregar. Não estou falando que eu sou perfeito. Não estou falando que eu sou perfeito. Pelo menos eu tento fazer as coisas certas. Eu luto para fazer as coisas certas. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, provavelmente você esteja falando até contra mim mesmo, né? Pessoa separada, né? Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Eu estou falando, irmão, de pacto, de aliança. Vai entortar a tua vida. O que é bom em 2 minutos, 3 minutos, vai acabar com a tua vida por anos. Eu estou te dizendo porque o corpo da mulher, ele mantém o esperma. Me perdoa o que eu estou dizendo. Pega isso na internet, tem o Google lá que é como é que é? O pai dos burros. Você vai ver isso. O esperma, ele fica no corpo por um determinado tempo, não sai. E naturalmente o corpo, ele quer identificar a natureza do filho, disso, daquilo. Por isso muitas pessoas, muitas crianças, são herdeiros, né? E fato, a palavra de Deus diz, né? O que semeia a má semente, colhe
Amar semente. É verdade? Ah, mas não serve. Não, serve a palavra de Deus. É essa. Como eu disse, doutrinas são tiradas, ensinamentos são tirados de princípios. De princípios. Não tem como fugir de princípios. Dá uma solução. Exatamente. Não tem como fugir de princípios. Os princípios são aqueles. Você vai ver ali em 2 páginas, você vai ver a Bíblia toda dentro de 2 páginas. Né? O que o Senhor aprova, o que o Senhor gosta, o que Ele disse. E viu Deus que era bom e fez Deus, né? Deus viu ali que era bom e tal. Né? Então quer dizer, Deus fez aquilo que Ele gostava, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Ele. Aí vem o pecado, distorce tudo, né? Então nós queremos viver aquilo que agrada a Deus. Hoje eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Talvez eu vou colocar grilo aí na tua cabeça, vai virar polêmica talvez, né? Talvez vira polêmica isso aí. Mas vai ter muita gente que quer saber. Agora, pastor, eu já estou. Depois você pregou, olha, eu estou torto, já estou. A minha vida então, né? Não tem solução, tem solução. Eu vou trazer também para vocês, nesse tempo ainda, como você desvincular dessas coisas. Eu falo espiritualmente, eu falo quebra de maldição, eu falo para que você pode amenizar muito os danos causados pelos nossos erros, e nós vamos carregar, né? Colocou lá capítulo 7, versículo 1, colocou lá, 1 Coríntios, capítulo 7, não sei se foi colocado, mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Olha o que a Bíblia diz: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque mulher. Presta atenção, irmãos, olha. Versículo 2: mais uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua esposa e cada mulher seu marido. Ou seja, abaixa o facho. Você já viu aquele ditado: a grama do vizinho é mais verde? Já viu? Já. O homem não quer ter o que ele tem, ele quer ter o que ele não tem. Ele quer ter o dos outros. É onde começa a inveja. Aquela ali é mais bonita, você viu? Aquela ali é melhor, aquela ali, ó, é mais boazinha. A minha mulher não presta. Aquela ali é ótima. Então, nota, irmãos, a palavra de Deus está dizendo. Olha, coloca na outra versão, irmão, por favor. Tá? Veja, por causa da prostituição, da imoralidade, olha, mas por causa da fornicação, sexo fora do casamento, sexo sem casamento, cada um tem a sua própria mulher, tem a sua mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O homem fica com a sua mulher, e a mulher fica, baixa o facho. Adão não soube cuidar das coisas que Deus deu para ele para cuidar. O Senhor disse: separa, guarda, não mistura as sementes, né? Adão não tinha nada para fazer, não tinha nada mais para fazer, só fazer isso, cuidar disso. Não é verdade? Pastor, você não pode falar uma coisa dessa, porque os filhos de Adão casaram com as filhas de Adão, não é assim? Sim ou não? Sim. Filhos de Adão. O filho mais velho de Adão casou com a filha mais nova de Adão, porque não tinha alguém de fora, né? Mas olha aqui, existem coisas que fogem da nossa compreensão, não é verdade? Agora está promulgando, tem muita gente, eu estou falando aí, estão promulgando aí uma lei onde irmãos podem ter sexo, primos, pai e filha, mãe e filha. Para nós é um absurdo, né? Quando você olha lá no Gênesis, você vai ver o quê? Você vai ver os filhos de Adão casando entre si. Não é verdade? Aí você fala: e agora, pastor? E agora, Marquinhos, né? E agora, Marquinhos, né? Xiii, Marquinhos.
Deus, aleluia. Chico Marquinho, e agora? Né? E a gente sabe que era no princípio. Você vê como o pecado destrói. Enquanto o homem vive na inocência, por isso que Deus quer que a gente volte para a inocência, né? Volta à inocência. Infelizmente, o homem não tem sexo inocente, tem malicioso. Ele faz sexo e depois fala para o vizinho, para o amigo, que ele fez sexo com a outra para denegrir, para desmoralizar, para envergonhar. Está vendo? Eu sou macho, eu sou bom, eu peguei aquela, peguei aquele outro, peguei, eu estou pegando, né? Por quê? É a malícia, a maldade. Você vê que Deus faz as coisas perfeitas. O homem era perfeito, o homem era inocente. Não havia sexo, né? Não havia sexo por maldade, não. E quem cuidava disso? Deus tinha dado a ordem a Adão ordenar, organizar. Não é verdade? E debaixo dos olhos de Deus, debaixo dos cuidados de Deus, o homem fazia aquilo que era agradável a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Louva a Deus pela tua vida, você que acompanhou com a gente, né, essa mensagem. Nós vamos entrar nesse assunto ainda. Nós vamos falar assim, como fazer quebra de aliança. Nós vamos ensinar como fazer quebra de aliança. Lembra que você escreve a sua história de bênção e você escreve a sua história de destruição. Normalmente sempre tem uma borracha para apagar o que você escreveu. Se escreveu com lápis, se escreveu com caneta, você está perdido, né? Nem a borracha apaga. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a todos que acompanharam com a gente. E como sempre, né, a Aninha está aqui com a gente, tá? A Ana Mary, Deus abençoe. Ana, dá uns braços para o pastor. Vamos colocar de pé, queridos. Deus abençoe até quarta-feira.